Bom dia, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todo mundo. Já falando aqui a respeito da guerra na Ucrânia, lá se foram 801 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu já quero aqui, como sempre, trazer um primeiro resumo com as principais informações a respeito do conflito nesse dia de hoje. Primeiro, peço para você deixar o like nesse vídeo, também se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante e assim ele entregue as informações para um número ainda maior de pessoas, tá bom? Feito aí todo o nosso combinado que não sai caro. Lá se foram então 801 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia, vários ataques contra Kharkiv, os russos tentando de qualquer maneira causar dano contra a região de Kharkiv. Pelo menos 2 pessoas morreram depois que a Rússia lançou vários ataques contra Kharkiv, contra a cidade de Kharkiv, incluindo um civil de 49 anos em Slobozhansk, uma vila a nordeste da cidade ali de Kharkiv, Slobozhansk, ou seja, os russos atacando pequenos vilarejos, como sempre, fazendo a população ali que mais sofre, a população um pouco mais necessitada ali de vilas afastadas das grandes cidades na Ucrânia, sofrerem ainda mais, 4 outros civis ficaram feridos no ataque de Kharkiv ainda, incluindo uma criança de 13 anos, ferida pelos destroços quando caíram de um prédio civil de 2 andares, também foi danificado e incendiado, segundo as autoridades locais. No porto de Odessa, ali no Mar Negro, 3 pessoas também ficaram feridas depois que a Rússia lançou ataques com foguetes ali na infraestrutura civil, também segundo as autoridades ucranianas. Enquanto isso, a Ucrânia, por sua vez, disse que abateu 13 drones Shahed que visavam ali Dnipro e Kharkiv, ou seja, esse último fim de semana o foco total dos russos foi ali em Kharkiv, também na região do Dnipro, bem como um caça-bombardeiro russo Su-25 sobre a região de Donetsk. Então os ucranianos abateram um Su-25 também durante o fim de semana ali na região de Donetsk. Sem nenhuma novidade aqui, Donetsk, Luhansk, são justamente aí as regiões onde o Putin deve focar, aí manter o foco total, pelo menos o foco principal é esperado nessas regiões, Donetsk e Luhansk, e com o detalhe de ter a pressão, de ter que tomar essas regiões até dezembro, segundo informações que foram vazadas pelos alemães. Uma subestação elétrica em Dnipro foi danificada por conta dos ataques com drones russos. Dnipro é a região onde ficou toda alagada lá depois que os russos destruíram a represa de Nova Kakhovka, em 2022. Foi um caos danado no finalzinho de 22, se eu não me engano, justamente ali na região do Dnipro. A Rússia lançou 8 mísseis e quase 70 bombas aéreas guiadas no total, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falando no Zelensky, nesse último fim de semana, o governo russo soltou uma piada aí, internacional, e emitiu um mandado de prisão contra o presidente ucraniano, ou seja, contra o Volodymyr Zelensky, que obviamente não deixou barato, respondeu e disse que quem é procurado ilegalmente, procurado internacionalmente e legalmente, é o Vladimir Putin e não ao contrário, e não o presidente da Ucrânia. Esse mandado de prisão contra o Zelensky não vale absolutamente nada. Vale tanto quanto a palavra do Vladimir Putin, nada. Depois ele diz que o comediante é o Zelensky, são os ucranianos. A agência estatal russa, a RIA Novosti, alegou que as tropas russas atingiram um armazém de drones em Kharkiv, que havia sido usado pelas tropas ucranianas durante a noite. Então, os ucranianos, por sua vez, noticiaram todos esses ataques contra Kharkiv, mas mostrando aí os colaterais, ali os efeitos, as tragédias, os civis que foram vítimas. Os russos, por sua vez, confirmaram realmente ataques contra Kharkiv, mas segundo os russos, segundo a estatal russa, ou seja, a máquina de propagandas do Putin para a população russa, eles atingiram ali um depósito, um armazém dos ucranianos.
enfim. A mesma informação vinda de dois ângulos completamente diferentes. Um grande incêndio também tomou conta de um armazém nos arredores da cidade de Simferopol, que foi anexada junto com a Crimeia, anexada pelos russos, né? Disseram as autoridades russas. Não está claro o que foi armazenado, o que eles guardavam naquele armazém, mas várias equipes de emergência foram chamadas ali para tentar controlar o incêndio, ou seja, um ataque ucraniano contra um armazém russo, né, em Simferopol, que é Crimeia. Aquilo que nós já conversávamos, né? Os ucranianos têm que mostrar serviço agora o mais rápido possível, né? Mostrar para os americanos que eles estão sim fazendo um bom uso do equipamento aí que demorou e muito, né? Do apoio, do último pacote aí de apoio dos americanos para os ucranianos. Então, rapidamente eles têm que começar a ofensiva aí, né? Pelo menos parcialmente. Então, o foco será a Crimeia. 5 pessoas foram feridas e hospitalizadas em Belgorod, na Rússia, após uma forte explosão nesse último sábado. Foi isso aqui, dizem as autoridades. Cerca de 30 edifícios residenciais foram danificados. Belgorod é Rússia, tá? Não é nenhuma região anexada na Ucrânia, é território russo. Não está claro o que causou as explosões. Obviamente que não está claro, segundo a mídia russa, né? Jornalistas russos nos seus canais particulares, no Telegram da vida, especularam que uma bomba destinada a ser lançada na Ucrânia, por engano, explodiu ali de novo em território russo. Isso aqui é muito comum, né? Russos atingindo o território russo, russos invadindo o território russo, e aqui me refiro aos mercenários ali do Batalhão da Sibéria, do Freedom of Russia, que lutam ainda, que avançam Rússia adentro, que avançam Belgorod e Kerch adentro, e que, segundo eles, já tomaram aí mais de 50 quilômetros do território russo. Até o momento, Putin não toca no assunto, tá? Até o momento, Putin não fala desses mercenários que estão no território russo. Enfim, esse foi um primeiro resumo. Vou ficando por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Mas não se esqueça que daqui a pouco eu estou de volta, tá? Com mais informações a respeito da guerra na Ucrânia. Portanto, peço para você mais uma vez confirmar se você deixou o seu like nesse vídeo, se você já está inscrito nesse canal. Como eu disse, eu estou todos os dias, sem exceção, desde o início, né, da invasão na Ucrânia, e ficarei até o último segundo, se Deus permitir, aqui traduzindo e trazendo pra gente o que vem acontecendo ali de mais importante. Às vezes às vezes nos deparamos com conflitos, né? Como esse aqui, esses vários ataques em Kharkiv. Um lado ali traz uma versão, o outro lado traz outra. Aliás, isso é o que mais acontece, né? E a gente tem que ficar ali no meio das informações, dessa guerra de informações, tentando encontrar a verdade, né? No meio desse circo todo, dessa guerra de puxa-puxa ali das informações. O fato é que é muito mais provável que os russos estejam mentindo, já que eles não podem filmar, não podem usar telefone, não podem gravar nada que acontece, tudo ali é meio às escuras. Ou seja, tudo nos leva a crer que os russos têm muito mais a esconder, né, do que os ucranianos. Enfim, fico por aqui. Obrigado mais uma vez. Confirme o like, confirme a inscrição no canal. Tamo junto. Valeu!